Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de álgebra linear do período 2020.1 remoto, certo? Na nossa videoaula anterior, nós começamos, o estudo sobre as transformações lineares e vimos a definição de transformação linear, que nós vimos que é uma função, que leva um espaço vetorial em outro e que satisfaz algumas condições. Hoje, na parte 2 da nossa aula, nós vamos ver algumas propriedades da transformação linear e como fazer operações com transformações lineares. Gente, isso aqui é muito natural de se pensar. Por quê? Porque nós fazemos operações com funções. E uma transformação linear, ela é uma função, certo? Então, é natural nós fazermos operações com transformações lineares, certo? Bem, então é isso e vamos começar a nossa videoaula. Propriedades da transformação linear. Bem, sejam U e V dois espaços vetoriais, e T de U em V uma transformação linear, certo? Bem, então, primeiro, T do vetor nulo é o vetor nulo. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar o vetor nulo aqui no meu domínio, da minha transformação, ela sempre vai pegar o vetor nulo e levar no vetor nulo do espaço vetorial V, tá? Se isso aqui não acontecer, a transformação ela não é linear. Então, isso aqui é mais uma maneira da gente verificar se a transformação é linear ou não. Nesse caso, se a transformação aplicada no vetor nulo der o vetor nulo, então, nós temos que verificar as duas condições da definição. Por quê? Porque existem transformações lineares que levam o vetor nulo no vetor nulo. Desculpem. Existem funções que levam o vetor nulo no vetor nulo que não são transformações lineares. Agora, se você já sabe que T do vetor nulo não é a vetor nulo, então você já sabe que não é transformação. T de alfa U mais beta V é igual a alfa T de U mais beta T de V. Gente, isso aqui é bem simples de ser mostrado, tá? A gente usa aqui a propriedade da soma, que T de U mais V é T de U mais T de V, e depois a gente tira a constante, aí a gente consegue demonstrar isso aqui, tá certo? Então, são válidas essas duas propriedades na transformação linear. Se uma transformação é linear, T do vetor nulo é sempre o vetor nulo do outro espaço vetorial, e T de alfa U mais beta V é alfa T de U mais beta T de V. Para todo alfa e beta número real e U e V pertencente ao mesmo espaço vetorial U. Bem, algumas observações importantes, tá? Da propriedade I, como eu já falei para vocês, a gente tem mais um critério para identificar se T é linear ou não. Se caso T do vetor nulo não for vetor nulo, então eu já posso afirmar que a função não é linear, a transformação. No entanto, se T do vetor nulo for vetor nulo, aí eu tenho que verificar as duas condições de transformação linear. Não esqueçam, só pode usar a propriedade, para provar que não é. Não pode usar a propriedade para provar que é não. Para provar que é, tem que verificar as duas condições. Do item 2i, a gente consegue verificar isso aqui, tá? Não é difícil verificar isso aqui. A gente vai ter o seguinte, que dados o 1, o 2, o n pertencente a 1, e alfa 1, alfa 2 até alfa n números reais, então a gente vai ter o seguinte, t de alfa 1, o 1 mais alfa 2, o 2 mais alfa n, o n, isso aqui é alfa 1, t de 1 mais alfa 2, t de 2 até alfa n, t de n. Então, a gente pode separar aqui uma soma qualquer, não somente com dois vetores, tá? Isso aqui é bem simples de ser provado, certo? Se o 1, o 2 até o n é uma base de U, gente, eu acho que daqui essa terceira é uma das mais importantes propriedades. Considere isso aqui uma base do meu espaço vetorial U, que é o meu domínio, tá? E considere as imagens dos vetores da base T de U1, T de U2, T de UN, tá? E suponha que elas são conhecidas, você sabe quem são
as imagens da base do espaço vetorial U. Então, eu posso obter, através desses valores, a imagem de qualquer vetor U pertencente ao meu espaço vetorial U, pertencente ao meu domínio, tá? Como? Veja bem, se o 1, o 2 até o n é base, então, dado um vetor U qualquer no meu espaço vetorial, eu posso escrever esse vetor como combinação linear da minha base. Aí, aplicando aqui a transformação linear e usando essa propriedade 2, a gente vai ter o seguinte, ó, que T de U vai ser α1 T de U1 mais α2 T de U2 mais αn T de UN. Então, eu consigo determinar quem seria T de U. Quais são os passos aqui? Os passos é pegar o vetor U e escrever como combinação linear. E tendo conhecido, né, T de U1, T de U2 até T de UN. Depois que eu determinar as coordenadas do vetor U na base, eu aplico a transformação linear e consigo calcular T de U, certo? Nós vamos ver um exemplo sobre isso. Bem, vamos ver agora alguns exemplos, né, utilizando as propriedades. Primeiro, verificar se T, definida de R2 em R2, né, onde eu pego U igual a 1, 2 e levo em quem? Em T de U, que vai ser U1, 2U, 2U2 ao quadrado, tá? Gente, eu vou primeiro verificar se ela leva o vetor nulo no vetor nulo, né? Porque se não levar, eu já sei que não é transformação. Bem, quer dizer, que não é linear. Teremos o vetor nulo do R2 é 0, 0. Então, T de 0, 0 é 0 e 2 vezes 0, que vai ser 0, 0. Bem, T do vetor nulo é o próprio vetor nulo, então eu não posso concluir nada. Eu tenho que verificar as duas condições, certo? Verificando as condições, a gente vai ter I. Considere os dois vetores do R2, U e V. Gente, olha, tem sempre que observar quem é o domínio. Nesse caso, meu domínio é o R2. Então, eu vou pegar o U e V pertencente ao R2. Aí, eu vou ter quem é T de U mais V. U mais V é essa soma de vetores aqui, né? Me dá esse vetor aqui como resultado. Aplicando a transformação, vai ficar U1 mais V1, 2 vezes U2 mais V2 ao quadrado, tá? Olha, é a regra da minha transformação. Abrindo essa soma aqui, abrindo esse quadrado aqui, né? O quadrado da soma, eu vou ficar com esse resultado, certo? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou calcular T de U mais T de V. Isso sempre pode ser feito, tá? Vocês podem calcular um lado e depois calcular o outro e ver se são iguais. Professor, não entendi nada que você falou. Calcula T de U mais V e calcula T de U mais T de V e verifica se são iguais, tá? Então, T de U mais T de V é T de U1, U2 mais T de V1, V2, que vai ficar U1, 2U2 ao quadrado mais V1, 2V2 ao quadrado. Gente, aqui eu já apliquei a função. Somando esses dois vetores, vai ficar 1 mais V1 e 2U2 ao quadrado mais 2V2 ao quadrado. Gente, isso aqui é diferente do que eu tenho aqui, tá? Então, essa transformação não é linear. Observem bem, a transformação ela não é linear, mas T do vetor nulo é o vetor nulo. Ou seja, isso aqui não garante que ela é linear, não. Agora, se tivesse dado diferente, eu garantia que não é linear, certo? Próximo exemplo. Considere T de R2 em R3 uma transformação linear, né? E B uma base, certo? B é base do R2, né? Eu vou ter aqui um 0 e um 1. Determinar T de 5, 3, sabendo que T de 1, 0 é 1, 1 e 1 e T de 1 é 1, 2 e 0. Beleza, eu não tenho a cara da transformação, não tenho a cara da função, mas eu tenho a imagem dos vetores da base. Então, a gente vai usar aquela propriedade lá do início, né? Que se eu conheço o valor da transformação nos vetores da base, então eu consigo determinar a imagem de qualquer vetor do meu
espaço vetorial, nesse caso aqui do R2. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é determinar essas constantes aqui, alfa1, alfa2 e alfa-n. Como é que eu determino? Gente, escrevendo o vetor 5, 3 nessa base aqui, tá? Ó. Então, vamos determinar as coordenadas de U nessa base. Então, eu escrevo como combinação linear, né? A gente já fez isso aqui e justamente com essa base, em outro exercício, da unidade 2. Isso aqui vai ficar alfa1 mais alfa2 e alfa2. Eu vou ter o sistema, tá? E daqui eu vou determinar aqui, alfa1 é igual a 2, alfa2 é igual a 3. Beleza, já determinei as coordenadas. Então, agora o que é que eu vou fazer? A gente vai ter que 5, 3 é igual a 2 vezes 1, 0, mais 3 vezes 1 em 1. Gente, eu vou aplicar a transformação linear aqui, tá? Vai ficar assim, ó. T de 5, 3 vai ser 2 vezes T de 1, 0, mais 3 vezes T de 1, 1. Eu conheço T de 1, 0 e T de 1, 1. Ele deu lá no início da questão. T de 1, 0 é 1 e 1. T de 1, 1 é 1, 2 e 0. Então, fazendo aqui a multiplicação e somando, vai dar 2, 2, 2, mais 3, 6 e 0, que vai dar 5, 8 e 2. Ou seja, a transformação aplicada em 5, 3 é o vetor 5, 8, 2. Tá? Então, só lembrando, quais foram os passos aqui? Eu escrevi o meu vetor, tá? Como combinação linear da base. Determinei aqui as constantes, né? Depois de determinar as constantes, aí ó, esse aqui é o meu vetor escrito como combinação linear da base. Aplico a transformação linear aqui. Ele já me deu a informação de T de 1, 0 e T de 1, 1, já é conhecida. Aí eu substituo aqui e faço as contas. E assim eu obtenho a imagem do meu vetor 5, 3. É simples, né? Continuando, vamos falar agora sobre operações com transformações lineares, tá? Bem, adição. Considere T1 e T2 duas transformações lineares de U em V, tá? Então, a gente vai definir a adição das transformações T1 e T2 como sendo a transformação linear T1 mais T2, que vai sair de U em V, tá? O domínio é o mesmo, o contradomínio é o mesmo, certo? Das transformações T1 e T2. E como é que eu defino? T1 mais T2 de U é T1 de U mais T2 de U, certo? Aí a gente tem aqui algumas observações. Primeiro, para somar duas transformações lineares, as duas devem estar definidas de U em V, ou seja, eu não posso ter o domínio de T1 diferente do domínio de T2 e nem o contradomínio, certo? Tem que ser iguais. Vamos ver aqui o exemplo, ó, T1 está de R3 em R2 e T2 também tem que estar de R3 em R2, senão não é possível fazer a soma. Aí eu vou definir T1 de U é essa aqui. Pega U e leva em 1 mais o 2, 2, 1 menos o 2 mais o 3. Lembrando que esse U aqui está em R3, então ele é da forma o 1, o 2 e o 3. E o que faz a T2? Ela pega o vetor U igual ao 1, o 2 e o 3 e leva em o 1 menos 2, o 2 mais o 3, o 1 menos o 3. Vamos determinar T1 mais T2, tá? Isso aqui é bem simples, ó. A gente vai ter quem é T1 mais T2 de U. Isso é T1 de U mais T2 de U, pela definição dada aqui em cima. Então, quem é T1 de U? É isso aqui. Quem é T2 de U? É isso aqui. Então, eu vou substituir. Ó, tá aqui, né? Eu substituí os valores das funções. E agora eu vou fazer as operações. Eu vou somar esses dois vetores. Somando, a gente vai ter isso aqui, ó. O 1 mais o 1 dá 2, 1, 1. O 2 menos 2, o 2 vai dar menos o 2.
mais o 3, né? Então, essa aqui é a primeira coordenada. Agora, na segunda, 2, 1, 1, mais o 1 dá 3, o 1. Menos o 2, né? E o 3 menos o 3 vai dar 0. Então, essa aqui é a lei que define a minha transformação soma, certo? Tá aqui. Bem, continuando, multiplicação por escalar. Seja t de u em v uma transformação linear e alfa uma escala qualquer, não um número real. O produto da transformação linear t pelo escalar alfa é uma transformação linear também, que é a transformação linear alfa t de u em v, onde alfa t de u é alfa t de u, tá? Para todo u pertencente ao meu domínio, que é o meu espaço vetorial U. Observação. Gente, alfa t aplicado em U é a mesma coisa que alfa vezes t de U, que é a mesma coisa que t de alfa U, porque é transformação linear. Se é transformação linear, isso equivale, certo? Das operações de soma e de multiplicação por escalar, né, a gente pode definir as seguintes operações. Primeiro, t de menos u é menos t de u. Isso aqui sai da operação de multiplicação por escalar. T de u menos v é t de u menos t de v, tá? Então, a gente define aqui também a diferença, certo? Vamos lá, por exemplo, considerando uma transformação linear t de u em v que satisfaz t de u é igual a u mais v e t de v é igual a u menos 2v, onde esses vetores u e v são dados, tá certo? Ele quer que calcule em função de u e v, né? O seguinte, primeiro, t de 3u, t de menos 2v, t de 3u menos 2v, certo? Bem, então vamos lá, né? Vamos resolver aqui o exercício, certo? Eu tenho que encontrar essas três transformações aqui, que também vão ser lineares. Solução. Bem, letra A, né? Gente, quem é t de 3u? Pela propriedade lá, esse alfa aqui pode sair. Isso é 3t de u, certo? Então, eu vou ter t de u, ele definiu como sendo u mais v. Então, vai ser 3 vezes u mais v, tá certo? Então, essa aqui é 3t de 3u, que vai ser 3u mais 3v, tá? Então, essa é a solução da letra A. Letra B. Quem é t de menos 2v? T de menos 2v é a mesma coisa que menos t de 2v, certo? Que é a mesma coisa que menos 2t de v. Quem é t de v? É u menos 2v, então vai ficar menos 2 vezes u menos 2v. Multiplicando, isso vai dar menos 2u mais 4v. Essa aqui é t de menos 2v. E a letra C, quem é t de 3u menos 2v? Isso aqui vai ser t de 3u mais t de menos 2v. Estou usando aqui as propriedades, tá? Isso aqui vai ser t de 3u, a gente já achou aqui, ó, é 3u mais 3v. E t de menos 2v também encontramos aqui, que é menos 2u mais 4v. Então, vai ficar 3u menos 2u vai dar u, 3v mais 4v vai dar 7v, certo? E assim, a gente termina a nossa questão, tá? Continuando, vamos falar agora sobre a aplicação composta. Não tem como a gente falar em função e não falar em função composta, tá? Sejam T1 e T2, duas transformações lineares, onde T1 está definida de U em V e T2 está definida de V em W, tá? Então, aqui eu posso fazer a composição dessas duas funções, já que o contradomínio dessa é igual ao domínio, o contradomínio da T1 é igual ao domínio da T2, tá? Então, a gente vai ter a aplicação composta das transformações lineares T1 e T2, indicada por T2 bola T1, isso aqui
significa a operação, a aplicação composta de funções de transformações lineares, né, no nosso caso. Então, quem vai ser T2 bola T1? V, ela vai sair de U e vai chegar em W, certo? Então, a gente vai ter T2 bola T1 de U vai ser T2 de T1 de U, ou seja, eu aplico T1 em U e depois aplico T2 em T1 de U. Igual como a gente faz com função, tá certo? Não tem segredo. Vamos lá. Observação, como T1 e T2 são lineares, a aplicação composta também vai ser linear. Propriedades da aplicação composta. Considerando duas transformações lineares T1 e T2, né? De U em V, tá? E S1 e S2 transformações lineares de V em W. E alfa número real. A gente vai ter o seguinte, ó. S1 composta com T1 mais T2, tá? Eu posso somar aqui, porque as duas têm o mesmo domínio contra domínio. Isso aqui vai ser S1 bola T1 mais S1 bola T2, tá? Então, eu posso usar a distributividade aqui na composta. B, S1 mais S2 bola T1, eu posso fazer S1 bola T1 mais S2 bola T2. Eu posso fazer essas duas compostas? Posso, ó. T1 sai de U em V. E S1 e S2 sai de V em W. Então, a composta ela está definida, tá certo? Alfa S1 composta com T2 vai ser alfa S1 composta com T2, que é a mesma coisa de S1 composta com alfa T2, tá certo? E na letra D, gente, T1 composta com T2 não é T2 composta com T1. A operação de composição, ela não é comutativa, certo? Vamos ver agora alguns exemplos? Sim, tem mais uma propriedade. T1 composta com T1, a gente vai representar por T1 ao quadrado, certo? Vamos lá. Nosso primeiro problema. Sejam T1 e T2 transformações lineares de R2 em R3, definidas por T1 de U é igual a 1 menos o 2 e o 2, e T2 de U vai ser o 1, 2 e o 2. As duas transformações lineares saem de R2 em R3, tá? Calcule T1 composta com T2, T2 composta com T1, T1 ao quadrado e T1 composta com 3T2. Então, vamos lá, né? Vamos resolver o problema. Solução. Letra A, eu quero T1 composta com T2. Gente, T1 composta com T2 de U é igual ao quê? A T1 aplicada em T2 de U. Só que quem é T2 de U? T2 de U é o 1, 2 e o 2. Então, eu substituo aqui. Vai ficar T1 de 1, 2 e 2. Certo? É assim que a gente faz a composição. Aí, agora, eu pego a T1 e aplico nesse vetor aqui. Tem que prestar bem atenção na lei de formação da T1. O que é que a T1 faz? Ela pega o U e leva em o 1 menos o 2 e o 2. Então, vai ficar o 1 menos 2 e o 2, né, que é a primeira coordenada menos a segunda, e aqui eu repito a segunda coordenada. Bem, então, essa aqui é a composta de T1 com T2. Letra B. Eu quero T2 composta com T1, seguindo o mesmo raciocínio. Isso aqui vai ser T2 aplicada em T1 de U. T1 de U vai ser 1 menos o 2 e o 2. Aí, eu vou pegar T2 e vou aplicar nesse vetor aqui, tá? Aí, vai ficar, repete a primeira entrada e multiplica a segunda por 2. É isso que faz a T2. Então, essa aqui é a composta T2, composta com T1 de U. Letra C, T1 ao quadrado. Gente, pela definição, T1 ao quadrado é T1 composta com T1. Então, vai ficar T1 aplicada em T1 de U. Tá? Então, quem é T1 de U? T1 de U pega a primeira coordenada menos a segunda e repete a segunda, tá? Aí, agora eu aplico de novo a T1, tá?
Então, vou pegar a primeira coordenada menos a segunda e repetir a segunda. Ó, vai ficar 1 menos o 2 e eu vou repetir o 2, tá? Então, isso aqui vai me dar o 1 menos 2 o 2 e o 2. Essa aqui é a T1 ao quadrado. E por último, quem vai ser T1 composto com 3T2 e 1? Gente, pela propriedade lá, esse 3 aqui ele pode sair, tá? Vai ficar 3T1 composto com T2 e 1. Isso vai ficar 3T1 aplicado em T2 de U, né? Quem é T2 de U? O 1, 2, o 2. Aí eu vou pegar esse vetor agora e vou aplicar a T1 nele. Vai ficar isso aqui, 3 vezes o 1 menos 2, o 2, e repete a segunda entrada, que vai me dar isso aqui. Multiplico tudo por 3, vai ficar 3, o 1, menos 6, o 2, e 6, o 2, certo? E essa foi a resposta da letra D. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês qual foi a propriedade que eu usei nessa letra D. Vou voltar rapidinho. Na letra D, eu usei essa propriedade aqui, olha. Alfa, S1 bola T2, desculpa, estava aqui dentro. S1 bola alfa T2, eu posso pegar esse alfa e botar aqui para fora, tá? Foi essa propriedade aqui que a gente usou lá naquele exercício, certo? Bem, continuando aqui, né? Depois de ter resolvido o exercício, eu vou deixar aqui essa lista de exercícios para vocês, sobre operações com transformações lineares, tá? Aqui tem com a soma e multiplicação por escalar. E aqui tem alguns exercícios com função composta, tá? Deem bastante atenção nesses exercícios aqui, que eles são os mais interessantes, certo? Bem, gente, então essa foi a nossa videoaula, certo? Aqui estão nossas referências bibliográficas, né? A Fernandes e a Franco, né? Os dois livros que eu sempre uso, que eu sempre estou usando aqui nesse curso. Nessa aula nós vimos algumas propriedades e operações que podem ser feitas com transformações lineares, já que transformações lineares são funções, tá? Onde o domínio contra domínio são espaços vetoriais. Tentem entender bem direitinho as definições, tá? Entendendo quais são os elementos que fazem parte da definição, tá? Para ficar claro e conseguir fazer os exercícios. Aqui eu deixo para vocês uma sugestão de leitura, para ver mais alguns exemplos de propriedades e operações com transformações lineares, tá? Assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias, para vocês assimilarem o conteúdo, tá? E tragam as suas dúvidas para a nossa aula síncrona, procurem a monitora nos horários de atendimento, tá certo? E é isso. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.